3 e... Chegamos! Bem animadinhas para mais um episódio do podcast Entre Elas! Semana passou muito rápida, não foi, Nailda? Rapidão, a gente fica com saudade, porque eu vou dizer para vocês, é cada história inspiradora de mulheres incríveis aqui, né, Karen? Como a gente aprende, viu? E como a gente gostaria, né, de colocar na íntegra mesmo, porque assim, é um bate-papo que não é mais de 1 hora, vem todo um making off, vem toda uma situação antes, assim, que a gente gostaria muito também de passar para vocês, mas o nosso espaço é curto ainda, mas quem sabe, né, mais pra frente. Eu já falei que eu quero 24 horas comendo pizza, batendo papo. Ai, meu Deus, vou parar. E tomando vinho. Oxe, gostei dessa parte. Mas vamos lá, dar início aos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador oficial, Haruka Caricanecas, né, que faz aí a nossa caneca, onde presenteamos aí os nossos convidados, estão aí conosco. É um momento que a gente eterniza, né? Eterniza. Isso mesmo, elas vão para casa, mas elas levam lá a caneca, lembra da gente quando vai beber uma água, quando vai tomar um café. E se você quer presentear alguém e eternizar também essa lembrança, esse momento, ela faz umas caricaturas. Mas eu tenho a minha. Cara, eu vou querer maravilhosa, maravilhosa o trabalho da Érica. Eu tô devendo, mas eu vou lá, vou mandar fazer esse negócio para mim também. E aí, na nossa caneca temos o quê? Além... água mineral maravilhosa. Tome um golinho, vou tomar um golinho também. Gente, que o dia foi puxado, tá? O dia foi puxado, então... A melhor água do estado do Acre, água mineral. Temos também o nosso queridíssimo amigo, deputado Gilberto Lira, lá da cidade de Sina Madureira, né? Que foi um dos nossos primeiros patrocinadores que apostaram, né, no programa. E é um homem, um político que atua, né, na área da mulher, se preocupa, né? Então, obrigado, deputado. Pablo Bregense também é mais um deputado que apoia a nossa causa, apoia a bandeira, né, da pauta feminina, tá aqui patrocinando também o podcast. E tem uma mulher, né, cara? Temos. Que muito me honra, viu? Não poderia deixar, né, de estar conosco. Jamais. A nossa querida deputada Antônia Salles, né? Deputada Antônia Salles. Um exemplo de resistência, de resiliência, de empoderamento feminino, ocupa ali uma das 3 vagas, 3 de 24, presta atenção, 24, 3 vagas apenas são ocupadas por mulheres na Assembleia. E ela uma faz delas acontecer. Ela faz acontecer mesmo em todo o Estado. É uma mulher que não tem preguiça, vamos dizer assim. É dentro de canoa, é dentro de carro, é pegando... Tem tempo ruim não, tem né, não. Ela vai e volta de Cruzeiro do Sul toda semana pela BR, né? Então, assim, é uma mulher de fibra. E temos também uma clínica, né? Importante cuidar da saúde, viu, gente? Foi a Cruzeiro do Sul, procura lá. Radioclínica. Doutor Danilo, né? Doutor Danilo Cerqueira, né, que é um excelente profissional, trabalha com imagens, né? Então, foi em Cruzeiro do Sul, tá precisando, faz um check-up, vai lá com ele, que o Danilo é uma pessoa que eu indico e nós indicamos, né? Somos pacientes e assinamos embaixo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Cuide da saúde, viu, gente? Vamos parar com aquele negócio de só cuidar da saúde em Outubro Rosa, em datas temáticas. Mulheres, se cuidem. A gente cuida de todo mundo e esquece da gente. E hoje, só pegando um gancho, nós temos uma convidada tão especial que o trabalho que ela faz, ele muda, literalmente, todas as áreas da nossa vida, cara. E tu acredita nisso? Eu acredito, porque você eu sou uma prova viva disso. Tá? Que o trabalho que ela faz, gente, não é feitiçaria, nem vai pensando nessas coisas, não, nem espiritismo, nem nada disso, não, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte: a resolução do teu problema tá dentro de você, não é isso, amiga? Sim. Maravilhosa. Quem é ela? Sim, calma aí, não fala ainda não. É a maravilhosa Gisele Chaves, advogada, consteladora familiar, mãe, os olhinhos dela chegam a brilho quando a gente fala. E ela é mamãe e está aqui hoje, né, para falar um pouquinho do trabalho dela, que ela trabalha com constelação familiar. É um tema que ainda é pouco falado, eu diria que a gente precisa explorar mais, trazer mais isso para as pessoas. E literalmente muda as nossas vidas, gente. Existe uma Isnailda antes da constelação e outra depois da constelação. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada. Gratidão, prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder conversar com você, de você abrir um pouquinho para nós sobre a sua vida, sobre quem é a Gisele, e por que surgiu esse desejo
na Gisele de trabalhar com constelação familiar? Sim, isso tudo começou por uma busca mesmo de mudar algumas situações na minha vida, principalmente na área de relacionamentos, não amoroso, mas relacionamento com família, colegas de trabalho, amizades. E nas minhas buscas de tentar sair daquele caos que eu me vi, eu comecei, me convidar para fazer uma formação de coaching em 2012, um treinador de São Paulo que veio ao Acre pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E ali foi meu grande despertar. É como se eu vivesse 30 anos, o que a gente chama de sonambulismo humano, né? Que nós vivemos muito mais no automático, muito mais no passado, no futuro. Poucas vezes nós estamos no aqui e agora, no presente. Verdade. Então, como se eu tivesse acordado para a vida. Até então eu só ficava reproduzindo o que falavam que era para eu fazer. E ali foi o meu grande realmente despertar. E aí eu comecei a me perguntar realmente quem eu era. Comecei numa luta, né, numa jornada de mergulhar mesmo interno e me perguntar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito de vida. E olhar para não só para o meu corpo, mas para olhar para a minha espiritualidade, para a minha alma. Então foram essas buscas, né, que por meio dessa busca do autoconhecimento e desse crescimento pessoal, comecei a fazer muitas formações, muitos cursos na área de terapias, na área de desenvolvimento pessoal, até que eu encontrei em 2014 esse trabalho que foi compartilhado no mundo inteiro pelo Bert Helling, que é um alemão, que se chama Constelação Familiar, mas para as pessoas entenderem melhor o nome que mais transmite assim que mais transmite o que realmente é esse trabalho é posicionamento sistêmico. É porque quando teve a tradução do alemão para o inglês e para o português, já foi para Constellate e depois Constelação, eles não tinham noção de algumas objeções que poderiam surgir, mas se as pessoas entenderem bem, elas vão entender que é tudo questão de posicionamento. É tudo questão de ajudar as pessoas a viverem em ordem e viver no lugar delas, porque assim como uma estrela, ela tem o seu lugar, né, um lugar único e uma função única no universo, nós também temos o nosso lugar e a nossa função única na nossa família e no mundo. E aí eu acabei me apaixonando por isso, acabei buscando como cliente, eu estava realmente assim, eu vivia um caos mesmo mental, emocional, e eu tive que ir pela primeira vez na minha vida, nunca tinha ido a um psicólogo, tive que ir em psiquiatra, tive que buscar vários tipos de profissionais, e só uma sessão de constelação é que realmente me ajudava a reorganizar meus pensamentos, a sair das criações da mente, porque a gente cria muita coisa, né? A gente, acontece uma coisa aqui, a gente começa, os nossos pensamentos começam várias ramificações e a gente não sabe mais o que é real, o que é ilusório. Então, quando eu fazia uma sessão de constelação, eu conseguia ter mais clareza, voltar para a realidade, realmente do que era real, do que era só pensamento. E eu sentia mais paz, eu sentia leveza, era a única coisa que me tirava da angústia. E eu me apaixonei tanto, eu estava meio que viciada nisso como cliente, pagava horrores por isso, que eu acabei querendo aprender sobre isso. E quando eu comecei a aprender e fazer formações de constelação familiar mesmo, que eu fiz várias, começou com uma alemã chamada Cornélia, que veio para o Acre, depois fiz com a Simone Arrojo, um Guilherme, que é um espanhol, eu acabei decidindo trabalhar com isso, porque começou uma necessidade de fazer um trabalho em que tivesse alinhado, né, os meus dons, meus talentos e um propósito de vida maior. Comecei a perceber que nós estamos sempre a serviço de algo e como que eu poderia contribuir mais com as pessoas. Até que eu cheguei realmente, eu vou trabalhar com isso. Eu quero levar esse conhecimento que está mudando a minha vida, que está mudando as minhas relações, que está mudando a minha pessoa para mais pessoas. Começou dessa forma, em 2015. E para vocês terem uma noção da importância do direito sistêmico, que inclusive tem adotado a constelação familiar para solucionar conflitos familiares, né, de processos aí de família, direito de família que estava aí parado há um tempão e tem sido utilizado por alguns tribunais no Brasil para conciliar e solucionar os conflitos. Sim, é porque assim, o que nos move realmente é a nossa parte inconsciente, né? Sem a gente perceber, existem padrões que nós estamos informações que estamos o tempo todo sendo influenciadas. Então, quando você faz uma constelação,
às vezes um processo que está parado há muito tempo, de repente, do nada, começa a prosseguir, né? E aí você fica se perguntando, como assim? Mas é por isso, porque quando você faz uma constelação, você consegue trazer à luz, você consegue ter consciência de que padrões estão bloqueando aquele andamento daquele processo. E assim é na nossa vida. A constelação, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que ela te ajuda a acessar e a se liberar de padrões profundos que são ocultos, ou seja, são inconscientes. A gente não consegue enxergar a olho nu, né? Então, por meio desse trabalho, você consegue identificar a raiz, né, desses padrões, trazendo consciência. E quando você toma consciência da raiz, da origem do que está te bloqueando, é quando você consegue se liberar. Então, toda sessão de constelação familiar é um verdadeiro destrave, não tem como dizer que não. É impressionante como tu sente a vida andando. Você não vai resolver a tua vida numa sessão, mas não tem como você dizer que fez uma sessão de constelação e você não sentiu algum caminho que estava fechado há anos. Sim. E de repente se abriu. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que nós já fizemos alguns trabalhos, ela participou da mentoria Libertes, que é uma mentoria que eu faço para mulheres, e ela está fazendo agora é um mês da transformação, né? Que são 4 sessões de constelação que está uma oferta, um preço melhor. E aí ela fez agora foi a primeira sessão das 4. E ela disse para mim que um trabalho que eu fiz com ela, que foi na mentoria, eu passei umas cartas, que são umas cartas, como se fossem umas cartas terapêuticas, que é um divórcio que nós precisamos fazer com nossos pais ideais, né? Porque nós idealizamos muito o pai, a mãe, a família margarina, e na verdade isso não existe, né? Então, nos ajudar a olhar para nossos pais e para nossa história de uma forma mais real. Então, ela fez essas cartas, lá tem várias frases de cura, e é um movimento muito profundo de alma mesmo, não tem como não dizer. E quando ela fez da mãe, e depois ela fez do pai. E ela disse que ficou muito impressionada com algumas coisas que começaram a acontecer na vida dela. Por exemplo, ela não falava há muitos anos com a família paterna, porque o pai dela tinha falecido. E de repente entraram em contato, falando que a avó dela paterna estava precisando fazer uma cirurgia, e que eu acho que essa senhora, pelo que eu entendi, ficou com medo de morrer. E pediu para que ela fosse, para ela poder conhecer a bisneta, porque ela tinha uma filhinha. Sabe, esses caminhos assim que se abrem do nada, sabe? Assim, outra coisa que aconteceu é o pai da filha dela, que também estava há alguns meses sem entrar em contato, entrou em contato. E teve alguma terceira coisa que ela falou, acho que foi em questão de trabalho, assim. Então é impressionante mesmo como coisas que estão paradas. Ah, lembrei. Ela tinha entrado com processo para conseguir cidadania portuguesa, família paterna. Ela estava tentando há 3 anos. Ela disse que essa semana saiu. Então, assim... Olha aí, um exemplo de muita andamento coisa processual. Que acontece, é muita coisa que acontece. Então, na verdade, há uma mudança em um várias áreas da nossa mesmo. vida, na saúde, do ponto de vista econômico, financeiro, relações amorosas, interpessoais, negócios, né? Então, há um destrave de uma forma geral. É porque eu percebo, assim, de tudo que eu estudei, eu percebo que a frase que mais identifica esses trabalhos é que o que você vive no teu externo, essa realidade, a forma que você se vê com seu parceiro amoroso, no casamento, a sua relação no trabalho, a sua relação com o dinheiro, com seus filhos, é tudo um reflexo do teu interno. Então, às vezes, tu fica querendo mudar o marido, o casamento, a relação financeira, a relação do trabalho. E aí você se dedica, se esforça, faz tudo o que dizem para você fazer e você não consegue. Por quê? Porque o trabalho é interno. Quanto mais... se eu pudesse trazer uma frase hoje aqui para vocês, para as pessoas assim, despertarem, acredite, o jogo, ele só muda, a vida só muda quando você trabalha o teu interno. Quando muda o mundo interno, o mundo externo muda. Ele se redesenha de uma outra forma, como foi se redesenhando dessa cliente. Né? Era uma realidade, ela começou a fazer movimentos de alma, começou a olhar para pai, para mãe, para sua história, começou a se olhar para as suas dores, para os seus traumas, para as suas emoções, sentir, né? Muitas vezes a gente deixa nossas emoções reprimidas. E as emoções, elas devem vir e ir, né? E muitas vezes ficam...
Então solta, né? Destrava mesmo. E Gisele, qualquer pessoa tem uma idade, tem homem, mulher, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, só criança que nós não fazemos, porque o que a gente percebe? Que só assim, acima de 12 anos. Uhum. Porque é muito claro para quem conhece esse trabalho que quando uma mãe chega dizendo, eu quero constelar o meu filho, eu sinto que meu filho tem TDAH, ele é muito hiperativo, ou qualquer diagnóstico que ela traga, a gente sempre convida, então eu te convidaria para constelar você, porque os filhos, eles são sempre o reflexo da família. Aquele filho que está chamando mais atenção, ou que está sendo mais vulnerável que os outros, de alguma forma, ele só está querendo chamar atenção, ele está querendo convidar todos para olhar para algo que precisa ser olhado. Algo que foi excluído, que precisa ser incluído, algo que está sendo desequilibrado, que precisa ser equilibrado. Então, por isso a gente sempre traz esse convite. Não, seria bom você ser constelada. E realmente aparece nas sessões o que aquele sintoma que o filho está manifestando, o que ele está querendo dizer. Porque eu acredito que as doenças, o Bert Hellinger fala isso, as doenças, elas são como cartas. É como um carteiro que viesse na tua casa te entregar uma mensagem, não vem por acaso. Enquanto você não recebe a carta e não lê a mensagem, ele vai continuar batendo na tua porta. Então, a doença muitas vezes vem com uma dorzinha no joelho, daqui a pouco você vai lá, toma um remedinho, e daqui a pouco aparece outro lugar, daqui a pouco é um câncer, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. Por quê? Porque as pessoas não olham para a raiz emocional e raiz sistêmica. E toda doença tem uma raiz sistêmica. Aliás, todos os problemas têm uma raiz sistêmica. Não é só, claro, existe às vezes uma raiz emocional, às vezes até espiritual, mas sempre tem uma raiz sistêmica. E esse trabalho te ajuda a se liberar do que for uma raiz ou uma origem sistêmica. E o que quer dizer raiz sistêmica, origem sistêmica? É o emaranhamento com histórias familiares, com dores familiares, com traumas, porque a gente acaba se carregando, né? Por exemplo, quando nós somos crianças, muitas dores que a gente vê os nossos pais passarem, ou violência, situações, muitas vezes é como se a gente quisesse salvar os nossos pais, e a gente quer carregar essas dores por eles. A gente acaba internalizando. Isso. E a gente acaba carregando muita coisa que não é nossa, muitas cargas emocionais que não é nossa. E só num trabalho de autoconhecimento como esse você consegue se liberar. E quando você consegue se liberar do que não é seu, né, de tantas malas que você está carregando, nossa, a vida fica muito mais leve, você volta para o seu lugar de filho, porque o filho não tem como salvar um pai ou uma mãe, não tem como salvar um casamento de um pai ou uma mãe, é uma ilusão, né? Então, ele consegue, então, ter essa consciência por meio desse trabalho e consegue voltar para o lugar e entender o tamanho dele diante disso. Que ele é o pequeno, os pais são os grandes. Ele consegue devolver a dignidade aos pais, porque quando a gente acha que pode salvar um pai, é como se a gente estivesse tirando a força de um pai, assim como um adulto, né? Nós somos adultos, né? Se chega um adulto aqui pedindo uma ajuda, que a gente... Ou até ele tá numa situação difícil, ele nem pediu ajuda, na verdade, ele nem pediu ajuda, mas a gente fica com dó de uma situação e vai lá e quer resolver. Quando a gente faz isso, às vezes a gente pensa assim, eu sou muito boazinha, eu quero ajudar as pessoas, por isso que eu faço isso. Mas tem ajudas que só pioram a vida das pessoas. Porque às vezes é o processo que aquela pessoa precisava passar para ir para um outro nível e você não permitiu. Você foi lá e fez por ele. Então, certos problemas, certos caos que nós passamos é para o nosso crescimento, nada é por acaso. E a gente fala até que isso seria um estupro evolutivo, porque a gente só deve ajudar quem pede ajuda. A gente só deve ajudar no que a gente tem para ajudar, nunca se anular ou se prejudicar para ajudar alguém. A gente só deve ajudar no que a pessoa te pediu e no que a pessoa tem capacidade de resgatar depois a sua dignidade, ou seja, reequilibrar de alguma forma com você. Esse reequilíbrio não precisa ser igual, mas tem que ter algum reequilíbrio, porque é a forma que essa pessoa tem de resgatar a dignidade dela. E muitas vezes isso não acontece. Aliás, na maioria das vezes. Porque as pessoas não têm essa consciência. Não, é verdade. Muitas vezes. É verdade. Até a gente mesmo acaba se doando demais, não obedecendo, né, as leis. As leis. É que, assim, esse trabalho,
o princípio básico que eles falam, que o Bert Helling, que é o alemão, que trouxe esse conhecimento, que acessou esse conhecimento para a humanidade. Tem os princípios e tem as leis, né? Não, é que assim, não, princípios, leis, é porque existem as 3 leis dos relacionamentos. Sim. Para se ter relacionamentos harmônicos, equilibrados e duradouros, qualquer relacionamento, você precisa respeitar 3 leis, que eles Sim. chamam até de leis sistêmicas ou 3 ordens do amor, que é a hierarquia, todo mundo tem um lugar, né? E a gente precisa respeitar quem está acima, quem está abaixo. Lei do pertencimento, ninguém pode ser rejeitado ou excluído. E lei do equilíbrio do dar e receber. Eu dou um pouquinho, espero o outro dar um pouquinho. Eu dou um pouquinho, espero o outro dar um pouquinho. E existem as leis ou ordens da ajuda, Sim. que é um livro, inclusive o Bert Helling, ele já escreveu mais de 100 livros, ele faleceu em 2019, com 93 anos. E um dos livros que ele escreveu foi sobre as ordens da ajuda, deixando muito claro como ajudar. Justamente trazendo para a humanidade essa consciência do que é realmente ajudar alguém sem prejudicar. E sem ser uma ajuda frustrante. Porque às vezes você dá um mundo por alguém e essa pessoa te trai, fala mal de você, É verdade. te rouba. Por quê? Porque você deu demais. É o que mais tem. Você deu demais. Muitas vezes essa pessoa tem raiva de você porque você tirou a dignidade dela. Era uma relação para ser igual ou similar e de repente ela virou uma devedora, ficou uma relação de dívida. Você é a credora e ela é a devedora. Quem que gosta de almoçar, de dormir com seu devedor e o seu credor? Então, esse sentimento começa a ser criado e é muito inconsciente, as pessoas não percebem. Simplesmente elas vão se afastando e elas não sabem por quê. A pessoa que deu demais, muitas vezes se sente sobrecarregada. Porque se anula em muitas vezes favor não do se sentiu outro. valorizada, se sente sobrecarregada por dar demais, começa a exigir alguma coisa. Ou espera que a outra pessoa reconheça que não vai reconhecer. E quem recebeu demais fica com raiva porque ficou pequeno na relação. Né? Então, o que geralmente eles dizem que acontece quando a gente desequilibra dar e receber? Pode prestar atenção, realmente acontece. Ou essa pessoa te trai, ou ela te rouba, ou ela te abandona. Tem vários casos para mostrar. E se vocês começarem a perceber em casais que vocês convivem, quem dá demais, quem recebe muito, quem que sai da relação geralmente? Pega um casal que vocês conheçam, que se separou há pouco tempo. Tinha algum que dava demais, outro recebia demais? Sim. Quem que abandonou? Geralmente quem abandona e quem trai é quem recebeu demais. Sim. Por incrível que pareça. É isso mesmo. Prazer. Doer demais. Ali o outro, ó. Doer demais, né? Então, cara, que reflexão que você está trazendo pra gente, viu, Gisele? Assim, eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai mudar a sua vida. Porque se pegar tudo que a Gisele está dizendo aqui, pelo menos um pouquinho, 10% do que ela está falando e colocar em prática, vai mudar suas relações interpessoais. Porque as pessoas pensam assim, mudar de vida, transformar a vida, é a mágica. Ela é Deus, né? Acho que as pessoas profissionais de autoconhecimento é Deus. Não é. É porque as coisas são muito mais simples do que você imagina. É que a gente tem a tendência de achar que tudo é muito complexo, que tudo é muito difícil. Então, esses trabalhos, né? Nós estamos numa nova era, né? De conhecimento, de percepção. Então, assim, eu sempre falo, o novo, ele não vem por acaso. Né? O novo, ele é sempre melhor do que o que já se foi, o antigo. Claro. Só que, infelizmente, muitas pessoas resistem ao novo. Porque nós somos mais leais do que livres. Nós somos leais àquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente reproduz há anos dos pais, dos avós. Tem a ver com sair da zona de conforto também? E tem uma dificuldade de ir para o novo também. Né? E aí, acaba perdendo, né? Porque, isso aqui, eles chamam de psicotecnologia de relacionamentos. Quantas pessoas não poderiam ser beneficiadas por um conhecimento que elas muitas vezes se fecham por não conhecerem,
por ser diferente. Ah, minha mãe nunca falou disso. Ah, isso aí eu acho que é coisa do diabo, como às vezes brincam, porque tudo que é diferente é do diabo. Tudo que a igreja não fala é do diabo. Só que tudo que o Bert Helling tem fala... espiritismo, né? Quando eu falei sobre isso no início, Acha gente, que é espiritismo. Espiritismo, feitiçaria, sei lá o quê. Porque é tão incrível a conexão quando a gente vai para uma sessão. É conhecimento, é movimento de alma, gente, não tem nada demais. Nada disso. É algo simples. A alma, tem uma frase do Bert Helling que diz, o essencial é invisível. E o essencial é simples. O essencial é simples. Essa é a frase. Mas quando eu trouxe isso, Gisele, é muito simples. É porque eu queria dizer que no dia que nós tivemos a constelação, é incrível. Porque quando a gente se conecta com ela, com a profissional que está ali, trabalhando com isso pode chamar de bonecos? São bonecos mesmo, porque bonecos, a gente precisa de algum que tem uma objeto, representatividade, para né? ajudar a pessoa a se olhar. Como a gente fala de famílias, Sim. Porque a gente está emaranhado com muitos padrões familiares, e na Bíblia até chama de maldições hereditárias, e o Bert Helling chama de lealdades invisíveis, né? A gente prefere usar os bonequinhos porque são famílias, né? Você vê, tem o vovô, tem a vovó, tem o pai, a mãe, tem o filho, tem a filha, tem até o bebê, porque a gente olha para abortos também, para filhos Eu ia te perguntar, inclusive, não sobre nascidos, isso. a gente olha. Então, para você conseguir visualizar bem a sua história, nada melhor do que bonecos. Mas o que eu ia falar ainda não concluí. É o seguinte, Karen. Quando eu fiz a minha primeira sessão com a Gisele, a conexão é tão grande, eu não sei se é movido por uma energia quântica, né? Mas que ela pede pra gente se concentrar, você tem que ir de coração aberto. Cara, é incrível. Ele se movimenta de acordo com aquilo que tu tá emanando. Por isso que eu falo, gente, não é espiritismo não, tá? Mas quem não tem um conhecimento pode até achar, né? Eu não fiquei assustada porque eu já conheço a Gisele, mas é incrível. É incrível como se manifesta naquilo ali. Quando ela falou do aborto, o que eu lembrei? Que uma vez a gente conversando, e eu também assisti umas lives falando que o aborto ele interfere na vida financeira da pessoa. E ninguém imagina nisso. Sério? Falências, casos de falências de empresa. Tem a ver mesmo? com o aborto, sim. Porque são exclusões, transgride a lei do pertencimento. Tu já pensou? Mesmo que tenha sido espontâneo, que mas precisa só... Como se livrar disso? Gisele, e agora? É só olhar para essa criança. O problema é que a maioria dos pais escondem, não contam para ninguém, fingem como se eles nunca tivessem existido. E a exclusão é o mal da humanidade. Né? Qual é o maior medo do ser humano? Não é a morte, é o não pertencimento. Ninguém quer ser rejeitado ou excluído. As pessoas fazem loucuras para pertencer. É verdade. Né? As pessoas, tem gente que usa droga para pertencer, tem gente que rouba para pertencer, mesmo sabendo que não deve. Mas se eu não fizer, eles vão me excluir. Vou ser cancelado. Eu vou ser cancelado. Já tem isso agora, né? Casamentos, né? Mulheres que vivem ciclos de violência, que acabam porque, mas se eu me divorciar, minha mãe vai virar a cara para mim, a sociedade não vai falar comigo. Eu vou ficar excluída, as minhas amigas vão virar a cara. Então, o medo da rejeição, da exclusão, meu Deus do céu. Né? As pessoas não conseguem ser elas mesmas por causa do medo da rejeição e da exclusão. E a sessão leva, em média, quanto tempo, Gisele? 1h20. 1h20, que mexe mesmo com todo... Porque o olhar, tudo não é diferente da terapia convencional, porque não há uma conversa, né? Geralmente depois eu gosto de tirar dúvidas, eu gosto de dar um pouco da educação sistêmica, que seria o que a gente chama de psicoterapia evolutiva. Mas a constelação mesmo não é de conversa, é de sentir. A única coisa que a gente pergunta é, o que você gostaria de olhar hoje? O que mais está te incomodando hoje? Se você pudesse mudar algo na sua vida hoje, o que seria? Tipo, qual é o teu calcanhar de Aquiles atual, né? Minha vida tá... Mas sempre tem um que se você pudesse mudar hoje, já vai fazer muita diferença na tua vida. Aí a pessoa, geralmente, ela entra no sentir, né? Você consegue fazer com que a cliente, ela se conecte com o sentir dela. Então, sempre vem, eu acho que eu vou olhar para a minha relação com a minha mãe, a relação com o meu pai, ou a relação com o meu chefe, com o dinheiro. Eu sinto que o dinheiro vem fácil, mas vai fácil também, e eu não consigo nunca comprar nada. Então, ela traz a situação, a gente coloca os bonecos só para representar cada elemento, um elemento para ser o pai,
dependendo do que ela trouxer, né? A mãe ou o dinheiro, um elemento vai ser o dinheiro. E a gente vai olhar e vai enxergar qual é a raiz dessa trava, ou desse bloqueio, ou dessa dúvida ou insatisfação que ela está vivenciando. É mudança de olhar, não é conversa, não é um aconselhamento. Ela é que se convence de uma nova forma de pensar por meio das novas imagens internas que vão surgindo na frente dela. O que ela vê aqui é só uma fotografia do que está acontecendo dentro. É a forma que a consciência dela enxerga aquilo e está movendo ela. Entendeu? Eu assisti um filme, que eu não lembro agora o nome, mas que dentre as cenas passava da questão da constelação familiar. Né? Uma moça que ela ficava se vendo, né, naquele momento ali, as pessoas representando a vida dela, e ela e aos prantos, ela assim, sabe, realmente era como se ela era ela ali naquele momento ali, só que do outro lado, né? Como se fosse o teatro da vida Exatamente. Dela, né? E aí aquilo ali me deu aquela curiosidade, sabe? E aí depois que a Isnailda, todo episódio eu falo fala, né? Eu falei, não, a gente vai ter que trazer a Gisele aqui, porque... E o quanto também, né, como ela falou, quanto existe o Isnailda antes, né, e depois. Então, assim, eu digo, por que não a gente não passar para outras pessoas, para outras mulheres, né? Tem esses entraves, que tem muitas vezes a questão de olha para todo mundo e não olha para si, né? E nesse ponto aí, eu sou uma delas, né? Porque eu quero ajudar todo mundo, resolver a vida de todo mundo. E sempre ficando. Então, quando tu tava falando aí, assim, os gatilhos, né? Assim, meu Deus Olha do céu. Vai automaticamente, só numa fala, as tuas imagens internas já não estão mudando. Você vê que não é mágica, não. É trabalho de autoconhecimento. Exatamente. É mudança de imagens. O Bert Helling, muitas vezes, ele constelava com uma frase. É uma frase que dava uma virada de chave com aquele cliente, já é o suficiente por hoje. Ele dizia, porque ele sempre tinha essa dosagem de saber até onde ele ia com cada cliente, porque... E isso a gente aprende sobre isso. Quando um cliente chega para você, você tem que entender o quanto de conhecimento ele aguenta naquela sessão. Tem gente que não aguenta muito, então não vai adiantar a pessoa vir com uma tampinha de água para receber o conhecimento e eu dar um galão para ela. Quando eu comecei, eu fazia isso, eu dava galão para todo mundo. Aí o que acontecia? Eu desequilibrava. A minha relação profissional ficava enfraquecida. E muitas vezes o cliente não voltava. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a equilibrar o dar e receber com meus clientes também, porque eu entrava muitas vezes na Salvadora também. E aí fluiu muito melhor o meu profissional depois que eu equilibrei o dar e receber. Então, quando tu falou aí algumas situações que eu fiquei escutando que caladinha e realmente falei, meu Deus, ela tá sabendo o que eu tô passando. Isso é o que mais acontece. Às vezes eu encontro alguém que nem me conhece. Aí essa pessoa começa a falar da vida dela, nem sabe que eu sou consteladora, não tem nada a ver. Mas é um chama mesmo. Eu sei que eu tô no meu lugar, é um chamado mesmo. É dom. Às vezes a pessoa começa a falar da vida dela, sem nunca ter me visto. Uma vez aconteceu isso, a pessoa começou a chorar. Falei, nossa, não sei por que eu tô chorando aqui com você. Aí eu não lembro o que eu falei, porque isso faz muito tempo. E aí ela falou da vida dela e eu consegui mostrar, né, algumas coisas. E ela já foi voltando ao normal. Então isso acontece muito. Nossa, eu nunca falei isso pra ninguém. Não sei como é que eu tô falando pra você. Mas nada é por acaso, é porque ali tinha o porquê dela falar. Com certeza eu tinha algo para agregar na vida dela. Sim. E Deus é sábio, né? Deus te usa da melhor forma. E Deus te coloca com as pessoas certas, no lugar certo. Na hora certa. Ele só não faz a tua parte. Ele só não faz a tua parte. Ele te dá tudo na mão aqui, ó. Tudo aqui, ó. A pessoa certa é essa. O lugar que tu vai trabalhar é isso. Mas ele só não faz a tua parte. Então, isso é algo também que eu mostro muito nas constelações. Porque o que mais a gente vê de pessoas, por exemplo... O que mais as pessoas me buscam é como prosperar mais, né? Como melhorar meu financeiro e como melhorar meus relacionamentos. Qualquer área, é o que mais me procuram. E o que a gente vê muito, muito mesmo, é pessoas dizendo que querem isso e tá tudo aqui disponível, ó. A vida, o amor, a riqueza, a prosperidade, tá tudo disponível, porque... Nós somos herdeiros de Deus, está tudo disponível, não tenho dúvidas disso. O problema é que a maioria de nós, a vida tá tudo te esperando. Só que você tá fazendo o quê? Você tá ainda de costas para a vida. Você ainda tá olhando para papai, para mamãe, ou para uma situação que aconteceu
com o vô, com a avó, com os que vieram antes. Você ainda está querendo olhar para os traumas, para as dores que viajam gerações. Você ainda está olhando para tudo isso, sentindo falta disso, olhando para as tuas expectativas infantis que tu espera até hoje dos teus pais, exigindo algo dos pais, ou querendo salvar os pais, ou querendo mudar a história que teve, os pais que teve. Então você não consegue olhar para a vida. É o que a gente chama de indisponibilidade para a vida. A pessoa que está indisponível para a vida, ela está indisponível para tudo, inclusive para o amor. E muitas mulheres que elas estão solteiras porque elas estão indisponíveis para o amor. E pessoas indisponíveis para o amor só atraem pessoas indisponíveis. Para você se tornar uma pessoa disponível para o amor, para poder atrair, né, pessoas disponíveis para o amor, você precisa quebrar esses padrões que ainda te prendem, né, essas correntes invisíveis no passado, para você conseguir voltar para o presente e viver tua vida para o futuro. Porque tem pessoas vivendo muito mais no passado do que no presente. Então, é isso que eu vejo. Aí a gente faz movimentos de alma, porque tudo é emaranhamento de alma, e com esse passado, com essa história, para que essa pessoa diga um sim para tudo que foi, deixe o passado no passado, deixe o que é do outro com o outro e fique apenas com o que é seu. Assim, tudo fica mais leve, ela volta para o lugar de força dela, porque todos nós temos, e assim ela consegue viver e receber o melhor da vida. Às vezes, o receber da pessoa está bloqueado. Acontece muito. Gisele, todos nós temos uma criança interior que precisa ser cuidada? Sim. Sem exceção. Com certeza. A pessoa que falar assim, vem aqui fazer um trabalho comigo que a gente vai matar essa criança, sei lá, vamos acabar com essa criança. Não, isso não existe. Nem vá. Nem vá. A tua criança sempre vai existir. O que vai acontecer é que essa consciência da tua criança, que são memórias de infância, que estão em todas as células do teu corpo, né? Porque você pode não lembrar de muita coisa que aconteceu na sua infância, mas a sua alma, ela sabe de tudo que aconteceu. Por isso que às vezes você entra num lugar, você se sente mal, porque às vezes a alma já sabe o que aconteceu naquele lugar, então ativa memórias. Ou você tem um déjà vu, um sonho, alguma coisa, né? A cena de um filme, e parece que você já teve ali, já viveu aqui. A tua alma sabe de tudo. Nossa, e o teu corpo é guia da tua alma. Então, às vezes você senta com uma pessoa e começa a sentir mal, começa a sentir contraída, né? Porque não é teu lugar, não é pra você estar ali. Quando você está no seu lugar, você se sente em paz, você se sente bem, você se sente expandindo, você se sente crescendo. Quando você não está no seu lugar, ou perto de alguém que não é alguém que vai te levar para o mais, que vai te agregar, você se sente reprimida, você se sente contraída, você se sente sufocada, você se sente mal, você sente às vezes dores no corpo. Eu já senti isso, eu sei que isso é real, entendeu? Então, a tua alma sabe de tudo. Então, é importante a gente acessar, né, todas essas informações para a gente realmente conseguir se liberar de tudo isso. E tem ambientes que são assim, sabia? São pesados. Eu já fui realizar alguns trabalhos em locais que, nossa, eu chegava em casa e parecia que eu tinha levado uma surra de tão carregado que estava ali. E isso é real. E pessoas também, tudo né? Tudo é energia, Tudo é energia. Então, são informações. Então, isso tem a ver também com informações negativas e positivas, né? Que são... A energia negativa, ela tem uma vibração mais baixa. E ela é mais densa, né? E a energia positiva, ela é mais sutil e são frequências mais altas. Gisele, o que a constelação fala sobre a figura do pai? A importância da figura no pai na vida de uma pessoa? A constelação, ela fala que independente do pai e da mãe que você teve, não importa se for narcisista, se era psicopata, se era drogado, não importa. Você precisa fazer um desmembramento. Porque existem várias imagens, né, te movendo em relação, que fazem você olhar para o teu pai e sentir um sentimento. Quando você muda essas imagens internas e começa a separar, peraí, esse aqui é o meu pai que me deu a vida, a essência divina, que um dia ele encontrou a minha mãe, eles tiveram uma decisão, nem que tenha sido uma vez só, mas eles tiveram uma decisão de estarem juntos, e eu fui gerada a partir disso.
Então, esses são a essência divina que me gerou, que me deu a vida. Ou seja, eles já me deram tudo. Já me deram o suficiente. Agora eu faço algo com essa vida. E o pai e a mãe, pai não, o homem que esse pai é e a mulher que essa mãe é, comuns e imperfeitos, que também têm suas dores, que também têm seus traumas, que muitas vezes tiveram filhos, casaram, mas estavam indisponíveis para um casamento, indisponíveis para os filhos. Para exercer a paternidade e a a maternidade. gente precisa parar de julgar e deixar com eles o que é deles, porque eles também foram crianças. Antes de ser pais, eles também foram crianças. Isso é um pai real e uma mãe real. O ideal é a gente achar que o nosso pai e nossa mãe são grandes heróis e que não são perfeitos. A gente tem que sair dessa idealização, a gente tem que separar. Peraí, se meu pai é narcisista, né, qualquer coisa assim, nesse sentido, eu não preciso conviver com ele, porque ele me faz mal. A gente não deve conviver com nada que faz mal, não importa se é pai ou mãe. Mas eu preciso ter uma gratidão. Eu até tenho um exercício que eu peço para pegar uma foto ou fazer um desenho do teu pai e da tua mãe, para você internalizar dentro de você aqueles dois que te deram a vida. E fazer uma separação daquela imagem, daqueles dois que te deram a vida, que você tem que ter gratidão para poder receber o melhor da vida como adulto. E deixar todas as imagens que faz você julgar o que é, o que não é, deixar com eles. Porque eles só podem dar o que eles tinham para dar. Muitas vezes o que eles são, o que eles repetem, é só uma reprodução inconsciente das histórias que eles viveram com os próprios pais deles, avós deles. Então, quem somos nós para... Como é que eu posso exigir algo Que de não um pai, teve, de uma né? mãe, que eles não sabem nem o que é, eles nunca tiveram uma forma de amor que eles nem conhecem? Então, é importante a gente começar a nós cuidarmos da filha dos nossos pais. Quanto mais você cuidar da filha dos seus pais, começar a se dar tudo aquilo que faltou na infância, você vai se empoderar mais, você vai se fortalecer mais e você vai liberar os teus pais das tuas expectativas infantis e liberá-los eles também para a vida deles. Porque os pais, eles já cumpriram a missão de te dar a vida, de te nutrir e te criar até uma certa idade, né? Os que tiveram essa oportunidade. Agora é contigo, você é adulta, né? Quando nós somos adultos, a primeira coisa que nós temos que fazer é sair da casa dos pais. Esse divórcio é extremamente essencial, esse corte do cordão umbilical é extremamente essencial, porque senão você fica eternamente emaranhado ali com os pais, você não vai para o mundo, né? E isso é extremamente importante. Olha, essa pergunta foi uma assistida, eu não chamo nem cliente, foi uma assistida que pediu para eu te fazer. Tá. Qual a importância do pai? Sim. Eu tenho certeza que... Eu até comentei tem uma frase contigo para antes. complementar. Eu te perguntei sobre uma situação dela, né? E aí ela pediu para eu fazer essa pergunta para você hoje. Eu comentei aqui, né, desse desmembramento, que é extremamente importante você começar dessa forma. Mas, assim, vários movimentos que dá pra fazer, como a carta do divórcio, outras coisas. Mas é importante também entender que nós somos pai e mãe. Não tem jeito. E mesmo os adotados, pai e mãe, eles são pai e mãe biológicos, né? Claro que a epigenética, né, o ambiente familiar, educacional que eles foram criados vai influenciar na personalidade, nos resultados deles. Mas esse trabalho interno, ele é sempre feito com os biológicos. E aí, o que a gente percebe? Que nós somos 50% pai e 50% mãe. Se eu anulo um dos dois, é como se eu estivesse anulando uma parte minha. Então, eu nunca vou conseguir ser a pessoa de... Nunca vou chegar no meu maior potencial, porque eu estou toda hora não aceitando uma parte minha. E eu preciso me aceitar por inteiro e me amar, né? E a mãe é a nutrição, é a profundidade, é o acesso à tua essência, né? Os teus dons, os teus talentos. E o pai é a força para o mundo, é a expansão. Então, muitas pessoas são prósperas, mas não enriquecem. Por quê? Porque não tem a força do pai, não vai para o mundo. Onde é que a gente enriquece no mundo? Então, falta a força do pai para o mundo. Por isso que a pessoa às vezes se dedica, faz de tudo, até prospera, o dinheiro até vem, mas entra e sai, né? Não fica, não se multiplica.
E porque precisa incluir, é extremamente importante. Tudo começa com pai e mãe, é nossos primeiros relacionamentos. Você falando é até uma projeção nos relacionamentos amorosos. Sim. Você falando agora sobre anular o pai ou a mãe, com a morte do meu pai, assim, a sensação que eu tenho é que parte de mim se foi. Eu acho que a Karen deve ter o meu sentimento, né? Que ela perdeu o pai e a mãe. Só que eu posso olhar pra vocês? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Não, eu tô falando... E assim parece que é a história da gente, aqui. né? Então, assim, isso não estava combinado, Sim, tá, gente? Claro, com certeza. E recentemente eu constelei com a Gisele e eu não fiquei assim, né? E agora me veio... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, olha aqui no meu olho, eu vou dizer. Tô olhando. O pai de vocês, a mãe, no caso, pai e mãe, no caso pai, eles estão vivos, sabia? Eles estão vivos em vocês. Tudo que vocês fizerem, eles estão com vocês o tempo todo. Lembra sempre daquela dinâmica que eu te falo, quando tu quiser resgatar a tua força que está neles, que está nas raízes, nas origens, visualiza atrás do teu ombro direito. Sério, faz isso, fecha os olhos. Visualiza aqui, ó, pegando aqui no teu ombro, teu pai, segurando aqui. E a tua mãe do lado, pai direito e mãe esquerdo. Só tu fechar os olhos, tu sentir eles pegando aqui, cara, é impressionante. Até o nosso corpo, a nossa postura muda. Porque eles estão vivos, eles vivem em nós. E nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Eles querem o tempo todo que a gente vá além. Eles não querem que a gente repita as mesmas histórias, né? Nós viemos para irmos além. Então, sempre resgatar essa força. Eles estão em todas as células de Às vocês. vezes eu penso que talvez Todas seja até o elas. egoísmo da gente, né, cara? E de querer que eles ficassem o tempo todo. É a saudade da voz, né? De dizer, eu tenho um pai, vou ligar pro meu pai. Sim. Né? É como se ficasse aquele vazio, um buraco na nossa história. E sabe uma frase de cura muito forte para isso? É você realmente olhar assim, pensar neles e falar: eu sinto muito. Falar sincero, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito a sua falta. Só que eu aceito e respeito o seu destino. Eu aceito e respeito o seu destino. Por quê? Porque eu acredito, e com base nessa filosofia sistêmica, de que todo mundo que vai embora, todo mundo, até acidentes trágicos, o que seja, existia uma parte deles querendo ir. Muitas vezes eles estavam querendo seguir alguém que já foi. Então a gente precisa aceitar. Mas tu não adivinha. Foi porque o pai dela faleceu, logo em seguida foi a mãe. Foi. Caramba. Olha, mas ela dormiu e não acordou mais. Há pouco tempo eu tenho um casal de amigos de uma amiga minha de infância, que eles eram aqueles casal apaixonadíssimo. Eles viviam assim, como se fosse uma simbiose. Uma simbiose. Ela foi primeiro. Tá vendo como foi? Hoje foi muito melhor. A gente não sabe, dos propósitos de Deus. Mas eu confiei desde o começo. Lembra que eu te falei? Sim. Não era o momento. Sim. O momento vai chegar. Se for para acontecer, vai chegar. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Às vezes até no trabalho. Eu acho que eu tenho alguém querendo me fazer mal e tal. Gente, o mal, ele existe. Não tem como dizer que não existe. Você sempre vai conviver com o mal e com o bem, porque nós vivemos num mundo dual. Só que a tua fé e você focar no bem, podem tentar fazer o que quiserem com você. Não consegue, porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. É verdade. Então, se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Então, é uma coisa que me traz muita tranquilidade, que a hora certa, o momento certo ia chegar. E o que me conforta muito é isso, porque a minha mãe falava muito essa frase. Daí, quando eu estava com alguma situação, ela falava pra mim: Karen, não cai uma árvore sem a permissão de Deus. Folha, ou uma folha, é porque eu já tô já... Uma coisa, não cai uma árvore também, não cai nada. Nada acontece. Aqui é assim, a gente chora, a gente ri. Se atrapalha. É o mundo dual. Às vezes a gente tá na sombra, às vezes a gente tá na luz. Agora, o mais importante é a gente perceber quando tá entrando na sombra e logo sair. Esse é o poder da autopercepção. Esse trabalho, o que mais ele te dá é a autopercepção. É verdade. Né? Essa percepção de onde eu tô entrando. Né? Eles até já vi falando que a maior tecnologia do ser humano, do futuro, é a percepção.
porque nós temos uma percepção mínima, né? Dizem que nós só enxergamos 1% da realidade, Olha imagina. aí. Nós somos completamente cegos. É. Então, quando tu conta O resto tudo quando tu conta uma história, tu tá contando do teu ponto de vista, né? Sobre o teu ângulo. Aí a outra vai contar um outro ângulo, outro. Então, assim, às vezes uma história contada por 10 pessoas, um pode falar parecido com o outro, mas nunca é igual. É aquela historinha do telefone sem fio, né? Então, às vezes, não é que a pessoa tá mentindo, que é a visão dela. Ela tem um ponto de vista único. É verdade. E nós somos cegos, nós temos o olhar de funil. Então, esses trabalhos, eles expandem a nossa visão. A gente consegue realmente ver o mundo como ele realmente é, sabe? E isso nos traz tranquilidade. Sai das nossas elucubrações mentais, sabe? Liberta mesmo. Gente, eu chorei. Maravilhoso. E olha que eu não sou assim. Eu sou meia dura, mas agora tu me tirou. É movimento de alma. A gente ajuda a pessoa. Às vezes a pessoa tá tão assim na proteção, até proteções do ego mesmo, Sim. que a gente não se permite a chorar, a gente não se permite a entrar em contato com as emoções por uma questão de defesa. Não quero sofrer, não quero, né? A gente Sim. cria muitas armaduras Às vezes e tal. inconsciente, né? Só que sim, tudo muito inconsciente, a gente não tem consciência É. disso. Só que esses trabalhos, eles ajudam eles têm mecanismos de driblar, né, esse ego, essas armaduras. Então, sem perceber, te ajuda a entrar no teu sentir. Tu começa realmente a entrar sem perceber, sem querer. Eu não quero olhar para isso, mas de repente entra no teu sentir e aí pronto, aí vem as emoções, aí entra em contato com a tua alma, com as tuas emoções. E a emoção é para isso, é pra gente sentir, olhar, entender o que ela quer dizer e deixar ela passar. As emoções, elas não devem passar mais de 24 horas no seu corpo. Então, se você tiver uma situação, um gatilho que aconteceu na sua vida, e você teve muita raiva, ou uma grande frustração, qualquer emoção que vier, observe. Porque quanto mais inteligência emocional você tiver, se você tiver inteligência emocional e resiliência, ela vai durar no máximo, do máximo 48 horas. Eu fiz esse teste há pouco tempo, porque eu já me trabalho há um tempo com esse trabalho de inteligência emocional. E eu sempre percebi algumas emoções não passando realmente de 24 horas. Mas eu tive um ápice de uma situação totalmente que eu nunca tinha vivido na minha vida, em que eu me vi inundada de uma emoção, senti até dores no meu corpo. E eu comecei a fazer trabalhos para voltar para a zona verde, porque eu digo assim, quando a gente entra nesses sentimentos, a gente vai para a zona vermelha das emoções. Então eu fiz várias atividades e usei algumas ferramentas para voltar para a zona verde. E eu achava que uma coisa que poderia durar uma semana ou um mês, como muitas vezes tem pessoas que adoecem por conta de uma situação, ela realmente durou 48 horas. Dá uma Então- dica agora de como voltar pra zona verde. Eu já quero. Umazinha só, umazinha. Gente, olha só. Primeira coisa, quando acontece uma situação que tu se percebe se inundando com uma emoção de zona vermelha, que a gente chama, perceba primeiro qual foi o gatilho. O que acionou? Foi uma ligação? Foi alguém que você encontrou? Foi uma convivência? Foi uma notícia? O que foi? Toma consciência disso. Da onde veio? Qual foi a raiz ali daquele momento que você consegue enxergar? Segundo, se afasta. Se você puder se afastar, se afasta. Então, no meu caso, eu tenho muito problema com babá, né? Então, assim, eu já mando embora. Eu não fico insistindo naquela relação. Já mando embora, né? E se você puder, então, se afasta. Outra coisa, terceira coisa. Começa a fazer algo que você gosta. Vai pro foco do prazer. Vai pro ápice do prazer. O que você mais ama fazer? Eu, por exemplo, uma coisa que me ajuda muito a voltar pro meu eu e pra zona vermelha, eu amo água. Então, eu gosto de uma banheira, numa piscina, ou numa alguma coisa assim com água. Eu vou pra esteira e corro. Que relaxa. Sim. Tem gente que vai o quê? Vai pra academia. Tem Foi o que gente eu que fiz vai o quê? hoje. Foi o que eu fiz Foi. hoje. Pro salão de juro. beleza, pro shopping. Então, essa questão do autoconhecimento, de saber o que gosta de fazer, que muitas pessoas não sabem, É tá? verdade. Se você perguntar assim, qual é o teu sonho? Me fala aí 3 coisas que você ama fazer. A pessoa tá tão no automático, ela tá tão no sonambulismo, tão olhando o outro, ainda tão espectadora da vida do outro, que ela só falta ela na vida dela, ela ainda não se percebeu. Ela não sabe nem o que ela gosta. A verdade, gente, a minha ficha caiu quando na sessão a Gisele olhou pra mim e disse: como você se enxerga? Creia, eu não soube o que falar. Acredite, eu travei. Lembra, Gisele? Sim. Eu simplesmente travei. E olha que eu passei
por um período fazendo terapia com a psicóloga, uma semana a psicóloga, uma semana a constelação com a Gisele. E em determinado momento, eu estava com um problema que muito me afligia, que era inclusive indisponibilidade no amor, que eu até postei no meu Instagram e tudo mais. E a minha psicóloga falou que de uma semana para outra eu evoluí há quase um ano, que ela talvez teria percorrido para evoluir. Para vocês verem a importância que tem a constelação familiar. Como vocês viram a gente chorando aqui, por favor. Né? Não foi nada combinado, veio de dentro mesmo. Então, assim, é uma virada de chave na tua vida. Eu lembro que logo que eu separei, quando eu fiz a constelação com a Gisele, eu falei, amiga, eu quero mudar de casa. Lembra? Sim. E aí ela disse, você não precisa mudar de casa. Você precisa mudar dentro de você. Porque senão onde você estiver, você vai se sentir mal. Parece assim que o óbvio precisa ser dito. Mas eu não tinha enxergado. Karen, eu saí num dia de casa, no outro dia eu troquei de carro, eu mudei a casa. Gente, eu mudei tudo. Eu virei assim, não foi uma semana, não. Né? Foi um dia, no outro dia, não foi direto. Porque ela é dessas. Foi uma virada de chave, só que você precisa. É só uma nova forma de ver, uma nova forma de enxergar. É muito mais simples do que vocês imaginam, né? Porque a pessoa fica criando que tudo é muito difícil, tudo é muito complexo, que não é pra ela, né? É verdade. E é pra todo mundo. Mas tem a ver muito com merecimento. Pertencimento. Né? Então, tudo isso, se a gente não parar para cuidar de si, parar, porque como ela disse, a gente vive no automático. Então, quando tu gente, é um caminho sem volta. Só façam e depois me contam. Quando você começa a se priorizar, começa a entender realmente o que é isso, você começa a colocar você mesmo e os teus projetos, os teus sonhos na maior parte da tua agenda, você vê que realmente as coisas começam a andar. E depois tu se pergunta, nossa, mas por que as coisas não andavam? Porque faltava você. Só isso. Muito mais simples do que a gente imagina. Falta você. Né? E Gisele, quando, assim, eu quero fazer uma sessão, quero ver contigo, vai lá na tua bio, entre em contato contigo, lá tem o telefone. Arroba, né, como é que é? O meu Instagram é Gisele Chaves Weinberg. Eu quis exatamente colocar meu nome todo, nome materno e paterno, justamente para me dar mais força ainda no meu trabalho. Sim. E até inspirar as pessoas nesse sentido. Então, é Gisele Chaves Weinberg. E lá eu tô como mentora sistêmica e consteladora familiar, porque hoje eu faço esse trabalho de mentoria, né? Que são poucas sessões e a pessoa evolui em 12 anos em 2, 3 meses. Porque eu faço o resumo, eu pego as melhores ferramentas que realmente mudaram a minha vida, que expandiu essa minha percepção para, no máximo, 8 encontros. Então, a pessoa dá uma virada, é uma injeção, assim, muito... que numa conversa já totalmente. Teve, né? Então, eu não tive isso, porque quando eu comecei no autoconhecimento, não existia muitas essas coisas de mentora. Talvez as pessoas muito ricas, milionárias já existiam. Mas no meu mundo não existia. Existia formações, workshops, cursos... E, poxa, se eu tivesse há 12 anos atrás, no caos que eu tava, alguém que se vendesse como mentora, me cobrando 3 mil reais, 5 mil reais, que geralmente é uma mentoria hoje, inicial, para dizer que eu ia conseguir sair daquele caos e ter paz, a paz que eu tenho hoje, a resiliência, a inteligência emocional que eu tenho hoje, e que eu conseguiria ser livre, que eu conseguiria ter liberdade de escolha, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade mental e emocional, eu pagava 10, pagava 15, pagava 20, porque... eu gastei muito mais percorrendo que nem uma louca, vou fazer um curso aqui, sem ter ninguém assim pegando na minha mão e dizer, não, tu não precisa nada disso, tu precisa só disso. Porque às vezes a gente paga um curso, tipo, 8 mil reais, uma formação de final de semana. Aí eles dão, tipo, 50 ferramentas. Tem uma que é a grande virada. Então tem muita coisa realmente que eu recebi na minha bagagem que eu nunca usei e que eu nunca usaria. Então, a mentoria, ela te facilita nesse sentido. Ela faz você economizar teu tempo, a tua energia e dinheiro. Porque, pensa só, já gastei quase 200 mil reais nesses investimentos, em todo sentido. Tanto para me desenvolver, como para trabalhar com isso. Porque hoje eu preciso investir em mentorias para eu aprender a vender no digital, cada vez tudo mais, o aperfeiçoamento. Meu Deus, eu teria economizado horrores.
Infelizmente não tinha na minha época. Hoje, como eu sempre falo, a próxima geração, as coisas sempre são mais fáceis. Então, na minha geração, na sua geração, já é um pouco mais fácil, na nossa vida já é um pouco mais fácil que os nossos pais. A vida dos pais já foi um pouco mais fácil que nossos avós. E assim, né? E os nossos filhos, os nossos netos, vai ser mais fácil ainda. Provavelmente, na própria escola, já vai ter tudo isso. Já vai ter aula, inteligência emocional, porque infelizmente a gente não aprende a se relacionar. Educação financeira. A lidar com as emoções. A gente não tem isso. Não tem nem Mas comunicação. eu tenho muita fé, A gente tem dificuldade nisso. E eu acredito que em pouco tempo, os nossos filhos, desde pequenininhos, já vão ter acesso a tudo isso. É verdade. E vai ficar muito mais acessível. É verdade. As relações, elas se exaurem porque nós não sabemos nos comunicar. Os casamentos acabam por falta disso. Não conseguimos lidar ser com claro, nossos, você fala muito sobre isso. Sobre também, clareza naquilo que você quer. Já acaba explodindo às vezes, né? Não sabe lidar com as emoções. É verdade. E não sabe se relacionar, né, amiga? A gente não sabe se relacionar. Eu demorei muito para aprender a me relacionar. Eu ainda estou aprendendo, tá? Eu ainda estou aprendendo. Um eterno aprendiz. É que hoje eu tô aqui para aprender. Não é um problema mais para mim como era, entende? Sim. Hoje eu consigo entrar e sair de qualquer situação. Quando eu vejo algum conflito chegando perto de mim, eu já logo consigo sair. Eu consigo neutralizar. Coisa que eu não tinha essa capacidade antes. Hoje eu olho mais para minha relação com o dinheiro. Como ser mais próspera e como eu servir. Porque eu já olho mais para uma questão espiritual também, porque eu já entendi que eu não estou aqui de passagem e que eu não posso olhar só para o mundo material. Tem que olhar para os dois. Sim. Então, esse alinhamento é a minha busca de hoje, sabe? Meu Deus, como que aula. 1h01. Pronto, meu Deus do céu, já voando. Gente, não vai ter o quadro direito delas. Mas vamos pro nosso bate-papo, né? Vamos finalizar aqui com o nosso bate-volta, né? Vamos sim. Gabriela, tem que ter. Gisele por Gisele. Luz, vem muito essa palavra, luz. Gosto de... Viajar. Não gosto de... Competição. Me chame se for para ser feliz. Não me chame se for para falar de pessoas. Uma palavra que define o teu presente. Felicidade. E o futuro? Viajar o mundo com meu filho. O que é que te dá medo hoje? Talvez perder meu filho. O único medo que eu acho que eu tenho hoje. Ai, gente. Vou chorar aqui de novo. Já deu vontade de chorar de novo. Eu preciso chorar. Tá, mano. Vamos botar essa lágrima pra fora. Vamos fazer um choro que lava a alma hoje, viu? Mas aí, vamos finalizar então. Gisele, o que você diria hoje nessa câmera aqui, para quem está te assistindo? Eu vi que acho que 90% ou mais de 90% do teu público é feminino, né? Você é uma agente transformadora de pessoas. E isso é muito bacana, poder mudar realmente a vida das pessoas com o teu trabalho. Obrigada. Na verdade, eu sinto que todos nós somos agentes transformadores da nossa própria vida. Só que às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para a gente entender como transformar a nossa vida, né? E é aí que eu entro, né? Nessa parte que eu posso ajudar. Depois a pessoa caminha sozinha, porque ela mesma aprende a lidar com os desafios, a lidar com o novo. Aí tudo fica mais leve, né? E o recadinho para as mulheres? Sim, e essa questão das mulheres é engraçado. Sempre falam que... As pessoas falam, eu quero saber meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Não existe uma ferramenta que vai te ajudar, que vai definir, te ajudar a ter clareza no propósito em 1 dia, 2 dias. Você vai enxergar alguns direcionamentos, né? Mas é caminhando que o propósito encontra. E quando eu comecei a caminhar, e eu me vi nesse trabalho como um chamado, mesmo como um servir, como um alinhamento de propósito, missão, eu percebi que só mulheres me procuravam. Então, não é que eu procurei as mulheres inicialmente. Eu estava aberta para quem viesse. Eu estava a serviço. Mas eu já entendi que eu tenho um chamado com as mulheres. E eu fiquei tentando entender durante muito tempo, especificamente em quê? Área de relacionamentos, saúde, transição de carreira, financeiro.
e eu fiz um mapa numerológico que me ajudou a definir muito o que realmente qual a minha maior missão com as mulheres, que é ajudá-las a serem livres e prósperas. Porque quando a gente tem independência financeira, é muito mais fácil até da gente conquistar a nossa independência emocional. Claro. Né? Então eu vi que realmente, se eu quero ir lá no mapa, dizia que o maior foco de vida é liberdade. Então, eu buscar sempre cada vez mais liberdade e ajudar as pessoas a serem cada vez mais livres. Só que o financeiro, ele ajuda muito nisso. E às vezes as pessoas têm muitas travas no financeiro por essa questão essa parte inconsciente. Às vezes ela investe muito em estudos, em cursos, faculdades, estratégias, investimento, mas ela investe na parte externa, na parte de técnicas e estratégias. Mas ela não investe na parte inconsciente dela, né? Nas travas inconscientes. Então, isso que eu consigo ajudar nesse sentido da liberdade. Para complementar o que você está falando, eu participei do Ilumine-se, né, que a Gisele proporcionou ali para muitas mulheres, uma mentoria que nós tivemos. E quando eu participei do Ilumine-se, que nós finalizamos tudo, Gisele, uma coisa que veio muito forte para mim, acho que eu falei isso para você, que em determinados momentos eu me via no fundo do poço. E eu buscava uma luz no fundo do poço. E no Ilumine-se eu vi que a luz no fundo do poço era eu mesma. Com certeza, gente. Então, assim, forte. o nome que ela trouxe, cara, fez todo sentido para mim, sabe? Quando finalizou e realmente está em nós. É fácil, gente? Não é. Tem dia que, como a Gisele disse, tem dia que eu acordo e que eu levanto da cama porque é o jeito. Deus me ajuda, Deus eu tô indo, pode não estar do jeito que eu quero, mas gratidão, porque eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho cama, eu tenho um ar-condicionado. E por aí vai que a gente coloca as ferramentas que ela passa para nós em prática. E você vai conseguindo até com isso sair daquela zona de risco, né? Que ainda não chegou no vermelho, mas está indo para o risco. E isso faz toda a diferença na minha vida, cara. E eu quero te dizer, para finalizar, que Deus continue te abençoando. Né? Que você seja cada vez mais essa luz a iluminar a vida de outras mulheres. Você trouxe a mensagem para as mulheres, né? Que vocês busquem a luz dentro de vocês. Porque só essa luz vai tirar vocês da caverna ou do caos que vocês estão hoje. Não é o outro. Não fique achando que você está onde você está porque tem alguém te perseguindo, porque as pessoas não gostam de você, porque você não merece, porque você tem o pai, a mãe ou a história. Não é. Não é isso. Tá tudo... Quando você começar a se olhar, a se priorizar, você vai encontrar todas as respostas, todos os caminhos. Já está tudo pago, já está tudo disponível. Você só precisa caminhar, né? Procurar ajuda para ver pelo menos aonde você tem que prosseguir e caminhar nesse sentido. Que lindo, Gisele. Mais uma vez, muito obrigada. Hoje, Obrigada. eu acho que foi um dos programas que eu mais me emocionei. Assim, eu vou já chorar de novo. Foi. Gente, sabe o que eles dizem? Foi. Que a constelação é um trabalho que é uma intervenção cirúrgica na alma. É Por isso que é tão profundo. Realmente, É eu senti muito isso. profundo. Entendeu? Porque assim, São movimentos de tu alma. começou a falar e eu comecei a me olhar meus pais. Assim, tu começou a mexer nos bonecos e eu falei, meu Deus, ela falaram alguma coisa pra ela. E dizer que o programa tá de portas abertas, sabe? Sempre que quiser, tiver alguma novidade. Meninas, estamos de portas abertas aqui pra você, Obrigada. tá? Você já é de casa. Obrigada, gente. Gratidão. É uma grande oportunidade mesmo poder levar esse conhecimento, levar a luz, né? Essa é a missão, levar a luz. Eu sempre faço a analogia daquele mito da caverna. Pesquisem, mito da caverna do Platão. Vocês vão se identificar com essa simbologia. É como se a gente vivesse cegos mesmo, dentro de uma caverna, sem ver direcionamentos. E de repente a gente enxerga que tem uma saída ali. Um belo dia a gente descobre. Não sei qual idade vai acontecer isso com você, mas aí você descobre, peraí, eu posso viver uma vida diferente. Eu achava que não, mas eu posso. E aí você começa a caminhar, e de repente você sai, né? Você vê aquele mundo de infinitas possibilidades que realmente é o mundo. Então, realmente é isso que eu quero poder ajudar as pessoas a saírem dessa caverna, sabe? Ver a luz, ver o mundo de infinitas possibilidades que existe. E não esqueça de visitar o Instagram dela, né? De marcar uma conversa, enfim, né? De fazer Gente, eu sou super acessível. Mandem mensagem, se quiser tirar dúvida, pode falar comigo lá no Instagram. Ela abre caixinha, tá? Toda quinta-feira tem live às 19h19 no Acre.
E sexta-feira eu abro caixinha e respondo o que vocês quiserem. Então aí, E agora eu meninas. tô fazendo uma reformulação, tô fazendo uma mentoria de brand, posicionamento, vai ter muita Aproveitem, novidade. então, viu? Aproveitem, Tem né? Que muita Gisele novidade. é maravilhosa. Ó, E- só pra finalizar, só um cadinho, olha só. Beijo pra Vânia, que é quem cuida dos meus cabelos. É, menina. É o direito delas, mas eu preciso falar lá no Muse Salão e Café. Vai lá que você vai ser bem Vai lá, vai atendida, com ó. a Vânia, hein? Beijão. Tchau, gente. Até a próxima. próxima. Tchau.